Lição número 4, adorando em meio à crise. Nossa referência aqui, Ruth, do capítulo 1, versículo 8 ao 17. Vocês vão abrindo aí. Nosso versículo do dia é: o Senhor galardoe teu feito e seja cumprindo o teu galardão no Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Ruth, capítulo 2, versículo 12. Os nossos objetivos são entender que os tempos de crise podem nos fortalecer, compreender que Ruth tomou a decisão correta e aprender que com Ruth, que a nossa fidelidade tem uma recompensa. Esse ponto aqui é meio difícil, a gente vai ter que abordar ele com mais calma. Tá? Quem está falando sobre adoração, e falar de adoração e recompensa na mesma frase é perigoso. Mesmo em tempos de crise, não podemos perder a confiança, pois o Deus de Israel nos conduzirá pelo caminho em que encontraremos frondosas colheitas para nos abençoar. Aleluias. Alguém já abriu aí, Ruth? Já abriu? Então vamos lá, eu quero gravar a voz dela. Disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, chorando em alta voz, e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide vós embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quanto eu disseste, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos. Espera-lo-eis até que viesse a ser grandes? Abster-vos-ei de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me enches para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Glória a Deus. Rapaz, mas que tradução, hein? Isso, né? Halaloloês. Eu tava vendo na hora que você ia começar a falar em língua estranha. A minha tradução é... Jesus, é revista corrigida, né? É. É isso aí. Bom, é a versão tradicional da Assembleia, né? Thalita, leu a introdução e o 1.1. Veremos nessa lição como foi importante a atitude de Ruth para com a sua sogra. Viveram um momento de grande crise, porém sua fidelidade a Deus e a Noemi demonstraram que é possível adorar a Deus na adversidade. Ponto-chave. Jovem, existem momentos em nossa vida que tudo parece desmoronar. Não vemos soluções e nem expectativa de melhora, porém o Senhor não se esquece de nenhum de nós. Momento de crise. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas. Salmos 34:19. Tempos difíceis. A Bíblia relata que no tempo em que julgavam os juízes, o que representa o período entre 1300 a 1100 a.C., houve uma grande fome sobre a terra, sendo que um homem por nome Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, saíram de Belém da Judéia e foram para o campo de Moabe. Nesta terra, as coisas ficaram mais difíceis para Noemi, pois Elimeleque morreu. Noemi continuou por lá e seus filhos casaram-se com 2 moabitas, Orfa e Ruth. 10 anos se passaram, os filhos de Noemi também morreram. Agora Noemi vive a maior crise da sua vida, sem marido, sem filhos e com 2 noras viúvas. Isso aí. Bom, a gente vai
estudar hoje sobre a história de Ruth. Alguém lembra aí a história de Ruth? Bom, quando a pessoa não sabe, que a gente pode explicar a partir do início. Aqui, glórias. Então, vamos encontrar o texto. A partir de Moisés ou a partir de Abraão, Thalita? Vamos a partir de Moisés direto, né? Vamos cortar caminho? Vamos a partir de Moisés. Deus fala com Moisés para tirar o povo do Egito até uma terra prometida, correto? Então aqui, então no Egito, aqui, Moisés, Deus manda até a terra prometida. Aqui no meio Deus, essa novela, quer dizer, essa história. Calma, esses 10 mandamentos ele vai ficar por aqui, o Monte Sinai. Moisés morre no Monte Horebe? Horebe. Olha só, Jesus. Tá na novela, exatamente. Moisés morre por aqui, não, melhor não aqui, né? Uma cruz aqui não. Morre aqui no Monte Horebe. A partir daqui, Deus levanta Josué, que foi o tema da nossa segunda aula, para guiar o povo até a Terra Prometida. E o povo chega à Terra Prometida, ok? Temos lá Jericó, mulher de Jericó, toca a trombeta, tem aquele hino bacana também que a gente gosta lá, beleza? Agora vem o problema da coisa. Deus manda o povo conquistar aquela terra, correto? O que era para fazer? Expulsar o povo que estava ali naquela terra e conquistar aquela terra. E o que o povo faz? Se junta. Aí a gente tem aqui, né? Josué morre e aí começa a julgar Otiniel. Começa a jogar ali, né? O primeiro juiz que a gente tem é Otiniel. E aí a gente tem o tempo dos juízes, que é esse tempo que a gente tem aí na revista falando, que é de 1300 a 1100, mais ou menos 1300 a 1100, porque a conta que a gente for fazer usando o livro de Juízes fica meio difícil, porque daria quase 410 anos, e não dá para ter um tempo de 410 anos entre a morte de Josué e até Davi ali, né? Então a gente acredita, a gente entende que algumas daquelas histórias que a gente tem no livro de Juízes ocorreram paralelas. Tá? Alguns juízes julgaram na mesma época, porque o povo não era unido. Outra coisa ruim que esse povo do tempo de Juízes fez foi não ser unido. Existia tribos para o norte, tribos para o sul, tribos para o leste, para o oeste. Existia muita divisão. Cada tribo se organizou em si e acabou não unindo, não fazendo essa união. E aí o povo fazia o que achava bem aos seus próprios olhos e o que era mal a Deus. E isso é uma frase que é recorrente no livro de Juízes, se você for dar uma olhadinha lá. E o que a gente tem a ver, Juízes, com a história de Ruth? A história de Ruth aconteceu no meio do período de Juízes. Tá? Eu acredito que deve ser mais ou menos uns 100, 150 anos depois da morte de Josué. Por quê? Porque Boaz era filho de Raabe. Lembra Raabe? Tava na novela. Tá na novela também. Raabe, aquela lá que... trabalhava numa casa não muito... Isso. Pode falar. Cananeia, né? Trabalhava naquela casinha em cima do muro. Mas, no fim dessa revista você vai ver, no fim dessa lição você vai ver que Raabe foi muito importante. Foi muito importante. E outras mulheres também, olha só, hein? Olha, hoje eu vou dar mais importância para as mulheres, que a gente tem duas aqui. Mesmo eu e você faz dois, divide, mas elas estão, né? Tem mais pressão. Ela tem mais pressão política hoje, tá? Então olha que legal. Ruth, tanto na Tanakh, que é o escrito judaico, né, que a gente tem ali fechadinho, quanto em todas as outras bíblias que a gente tem, que usa o escrito judaico para escrito do texto sagrado, Ruth e Esther são os únicos livros com nome de mulheres falando de história de mulheres, né? Ruth e Esther, olha que bacana. Então a gente vai ter hoje a história de duas mulheres, né? Tem mais outra ali, mas ela não vai ser muito importante, mas de duas mulheres muito importantes. Tempos difíceis, como a gente falou, estamos no tempo de Juízes, então eram tempos muito difíceis, porque o povo era idólatra, o povo era desobediente, e quando o povo se afastava de Deus, Deus mandava opressores para poder purgar aquela terra. E o que acontece?
Nesse tempo de crise, houve fome na terra e Elimeleque sai de Belém. Olha só a curiosidade. Sabe o que significa Belém? Belém, casa de pão. O cara sai da casa de pão para procurar provisão em Moabe. Procurar coxinha. Sai da casa do pão para procurar coxinha. Thalita. Essa é a minha irmã Thalita, tá bom? Qual que é o prejudicial ali que a gente tem com Moabe? Se for dar uma olhada no texto, né, voltando, vocês lembram quem é que foi o rei de Moabe, né? Lembram, não? Balaque. A jumentinha de Balão, vocês lembram da jumentinha que falou? Então, Balaque, o rei que não deu passagem para o povo poder atravessar e que quis amaldiçoar o povo, então ele era rei de Moabe. E a tradição judaica preserva que Ruth fosse neta ou bisneta do Balaque. Olha só, vamos construir um cenário bem bonito, né? Eles foram para a terra da galera que recusou passagem e comida ao povo. Eles foram para a terra daquele cara que quis amaldiçoar o povo de Deus para procurar provisão. Vê como a falta de direção, né, faz a pessoa fazer coisas impensáveis, né? Quem ia pensar em fazer isso? Mas continuemos. Nessa terra, a gente não sabe ao certo, né, o texto deixa meio confuso se era ou se aconteceu assim ou não. Se os dois filhos eles nasceram em Belém ou eles nasceram lá. A gente acredita que eles nasceram em Belém, jovenzinhos, pequenininhos, e foram para Moabe pequenininhos lá. O que acontece é que lá em Moabe, Elimeleque morre. E aí a nossa querida amiga Noemi fica viúva. Viuvez, né, o símbolo de viúva, é um símbolo para uma pessoa que a gente usa para parábolas. Se for ver as parábolas, quando tem uma viúva no meio da parábola, é representado a pobreza, né? É um símbolo de pobreza, é um ícone de pobreza, viúva. E aí essa viúva, ela fica sem filhos, que é mais pobre ainda. Vocês devem lembrar, né? A viúva de Naim, lembra? Morreu o marido dela, que era a provisão dela. E aí quem poderia cuidar dela? Os filhos. O filho, né? Pela lei, o 5º mandamento, poderia cuidar dela, e morre o filho. Ela estava totalmente desprotegida e totalmente sem nenhum amparo. Uma viúva sem filhos é isso. E a gente vê nesse texto 3 viúvas sem filho. Ou seja, é a pobreza da pobreza, né? É aquele pobre que fala que não tinha nada, quando vem a enchente perde tudo. Então veio a enchente, elas perderam tudo. 3 viúvas sem filhos. Pobreza da pobreza. Viu? Se a gente for dar uma olhada, isso é uma boa continuação com o livro de Juízes, né? Que o livro de Juízes, o John Hagee, ele vai chamar de o livro dos fracassos, né? Então, fracasso atrás de fracasso, né? Deu fome em Israel. Ao invés de eles clamarem a Deus para que houvesse comida em Israel, foram para Moabe, a terra do rei, do rei que é amaldiçoador lá, né? Foram para Moabe. Fracasso. Morreu Elimeleque, a mulher ficou viúva. Fracasso. Morreu os 2 filhos e as 3 mulheres, Noemi, Ruth e Orfa, ficaram viúvas. É fracasso de fracasso e fracasso. Parece ser uma boa continuação de Juízes aqui. Mas agora, a partir desse momento, a gente vai ver a história mudando. Tá, ok? Agora a gente vai ver aqui o que acontece de importante nessa história. Depois que estabelece todo esse tempo de crise, Noemi se vê totalmente desamparada. Ela lembra que ela não está na terra onde ela deveria estar. E ela volta para Belém. Então a gente tem... Vamos fazer uma coisa bacaninha? Todo mundo gosta de bater o significado do nome do livro de Ruth. Vamos bater aí? Vocês conseguem me dar os personagens?
do livro de Ruth? Gente, aí, vai lá, manda aí. Ruth? Do livro de Ruth. Noemi? Todos os personagens? Desse primeiro capítulo. Agora os homens. Boaz? Vamos colocar Boaz aqui atrás. Boaz já é do segundo, né? Já é Moés é da continuação. Do segundo capítulo. Elimeleque. Moab. Ah não, Moab é a cidade, não o personagem. Malom e Quilion. Por que todo mundo gosta de bater os personagens? Porque o nome deles são sugestivos da história. Quer ver? Olha lá. Ruth, amiga. Noemi, peraí, deixa eu colocar uma tradução menos revista corrigida aqui. Deixa eu ver qual que eu usei aqui. A Noemi. Agradável aí? Apareceu? Então eu vou colocar agradável, porque aqui eu achei era aprazível. Agradável, né? Órfã é pescoço, né? Ou pescoço, né? Vontade, pescoço. Órfã é pescoço. Você se diz no lugar errado. Pescoço. Órfã significa pescoço. Vontade de fazer, né? Não, eu vou pra cá, vou pra lá, volto. Elimeleque e Rei. Agora vem o nome dos caras, melhores nomes que tem, né? Malom é enfermo. E deixa eu dar uma olhada aqui no Quilion. Quilion é aniquilação. Isso que é mal, filho, né? Deve ter sido tão... Nossa. Não, talvez, né? Tão agradável, né? Talvez assim, o que pode ter acontecido? Quando começou o tempo de crise em Belém, né, nasceu Malom e Quilion, né? Malom deveria ser uma criança bem doentinha, daí eles colocaram Malom, e Quilion deve ter nascido na época que começou a acabar tudo, né? Daí colocou aniquilação, falha, daí, entendeu? O que acontece? Qual que é a parte bacana aqui? Saiu toda essa família bonita. E o último ali? O Boaz? Puxa, eu acho que eu não anotei. O Boaz é do segundo capítulo. O Boaz é mais pra frente. Mas eu não sei. Mas Thalita, pega a internet aí e vê. Qual que é a ideia? A gente morre e aí as nossas amiguinhas aqui, casadas, elas perdem esse e perdem esse. Acabou todo mundo. Acabou o Rei, acabou o enfermo, acabou a aniquilação, acabou tudo. Aí essa menina aqui que diz que quer fazer o que quer, vai pra lá. Sobrou só a guria que era amiga, com aquela que era agradável. E elas voltam para Belém. Por que a palavra amiga, amizade, faz tanto sentido a Ruth? A gente tem uma das declarações de fé mais bonitas na Bíblia, é a declaração de Ruth. E ela é baseada tanto na fé e devoção a Deus, quanto na amizade e relacionamento com o próximo, que seria a Noemi. Né? A nossa querida amiga ali, Ju, leu pra gente, mas eu quero ler de novo. Não, é a mesma tradução, né? Olha só que bonito. É bom na revista corrigida essa, porque ela fica com um ar mais poético, né? Olha só. E disse, porém, Ruth, não me instes, para que te deixe e me afaste de ti. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. Morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Olha só que bonito. Você vê que ela assume Noemi como sua própria família, como seu próprio povo, e ela deixa o seu povo para poder adorar o Deus de Noemi.
Ela teve uma convicção e uma fé, e ela apostou tudo nessa fé. Por que ela apostou tudo? Porque a gente tem na Torá que os moabitas não poderiam estar na congregação de Israel até a 10ª geração. E como a gente viu ali, nós estamos possivelmente ali entre a 3ª e a 4ª geração de moabitas. Ruth poderia ser punida por estar em Israel. Na verdade, por estar em Belém, porque não existia Estado de Israel até esse tempo. Ela poderia ser punida por estar lá. Ela poderia ser rechaçada e jogada fora de novo. Você viu um ponto aí. Vamos continuar. Uma mulher sensata. Noemi resolve voltar para a terra de Belém, pois ouviu que o Senhor havia visitado o seu povo. Pelo que saiu de volta à sua terra com suas 2 noras. Então, no meio do caminho, pede a cada uma delas que volte à casa de seus pais, que arrumem outro marido e que sejam felizes. Orfa voltou, foi embora. Ruth, no entanto, trouxe uma das mais belas mensagens de amizade e fidelidade que já se pôde ouvir, que a gente acabou de ler agora. Eu não bati para ver se é mesmo de Lutero, mas olha aqui, a gente tem uma palavra de Lutero no meio da revista, olha que bonito. Muitas pessoas têm considerado a fé cristã como algo fácil. Elas pensam assim porque nunca a experimentaram. Olha que bacana. Teve uma vez que eu ouvi um pregador falando sobre as promessas rejeitadas, né? Que as promessas que todo mundo esquece. E uma das promessas que todo mundo esquece é aquela lá de Mateus 16:33. Deixa eu abrir lá pra gente ver que promessa bonita que a gente tem aí. Rapaz do céu, essa cabecinha aqui eu tenho que achar mais espaço. Eu acho que não achei. Aquela treta, no mundo 3 aflições, é João ou é Mateus? Acho que é Joe. Livro de John. É o livro de John. Poxa, mano, meu livro preferido eu esqueci. Olha lá. Essa daqui, olha a promessa. Se liga na promessa que Cristo deu pra gente. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Se liga na promessa. No mundo tereis aflições. Você recebe? Em nome de Jesus, amém. Aí. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O pastor Juarez não está aqui hoje porque ele foi convidado a ministrar lá em Guaratuba, né? Guaratuba, isso. Mas como bom mestre, ele sempre deixa, né, uma mensagem pra gente. E vocês estavam aqui ontem, né, quando terminou o devocional ali, ele deu uma mensagem, cara. Eu oro para que você tenha tribulações e as vença. Que você tenha dificuldades e as vença. Por quê? Vocês viram que eu estou fazendo um videozinho pro canal, olha lá, assiste. E aí, falando sobre esse tema, tanto que foi para minha vida também, que eu estava meio pensando nesses tempos de crise, e aí Deus fez o pastor Juarez de novo, né? Fez o pastor Juarez ministrar sobre isso, né? E aí me vem a palavra de Tiago, do capítulo 1, versículo 2 e 3 ali, né? Que a tribulação, o momento de crise vai produzir em você paciência, e essa paciência vai ter um fruto perfeito ali, né? Porque como é que você afia uma faca? Vamos voltar ali, né, para Homens e Armas de novo? Vamos voltar para o desafio sobre fogo, né? Como é que você afia uma lâmina? Se não é pegando um esmerilo ali, outro metal, e raspando ela. Você está criando atrito, você está criando... Chama. Você está criando atrito naquele negócio para que ele seja afiado. Você não faz carinho na lâmina para ela poder ficar afiada.
Você faz carinho ali na lâmina? Você tem aquela faca em casa ali, né? Você já viu açougueiro? Aquelas duas faconas grandona, branca assim, sabe? Como é que ele faz pra afiar? Faca na faca ali, rapaz. Ele não faz carinho na faca, ele faz carinho no facão ali. Faz, facão bonitinho, fica afiadinho, queridinho, lindo. Pega o óleo assim, ó, desce o óleo. Ai, Jesus, faz afiar essa lâmina. Não, é aqui, na força. E é assim que a gente deve entender o momento de crise na vida do cristão. Claro, a gente está falando sobre Ruth, está falando sobre o Antigo Testamento, mas a gente tem que interpretar isso com a cosmovisão que Cristo nos deu, né? Você enxerga essa tribulação, você enxerga esses momentos de crise como aperfeiçoamento, né? A gente está falando sobre aperfeiçoamento ali na classe dos Gideões, lá embaixo, na classe das irmãs também. Está falando sobre aperfeiçoamento, vamos falar sobre aperfeiçoamento aqui também, porque é uma palavra só. As pessoas não conseguem entender que todos temos que passar por esses momentos para que seja tirado da gente algo melhor. Quem nunca passa por isso nunca vai saber melhorar. Ela se contenta com aquilo que ela é, se contenta com aquilo que ela faz, com aquilo que ela tem. Ela nunca tem o desejo de ser melhor, de se aperfeiçoar, de encontrar algo, uma experiência maior com Deus, uma experiência maior com a vida. Ela nunca vai ser um exemplo, uma lição para alguém, porque ela nunca passou por nada. É isso. Então, quando a gente passa por tribulação, a gente cria uma lição em nós, que a gente aprende, que futuramente pode ser uma lição para outra pessoa. Você passa de fase, né? Passa de fase. Você É como um jogo. Como jogo, você interpreta o problema como um obstáculo para você ultrapassar. Ó, a Thalita tá copiando a mensagem do pastor Lucinho Barreto, tá? Não como uma coisa tipo assim, pra te parar. É isso. Sim. Como diria nosso reverendo Rock Balboa, né? Não é sobre como você vai bater, é o quanto você consegue apanhar da vida. É isso, ó, viu? Profundidade Rock 4, hein? Melhor trilha sonora e melhor mensagem também, cara. Olha lá. Um dia eu tenho que fazer. Sou a melhor filha do mundo, eu assisti todos os filmes com a minha mãe. Verdade. Esse é o bom dela ter 2 irmãos homens. E o pai. E o pai, tipo, que ela assistia? Matrix, Rock, Rambo. Gente, Rambo. quando eu assisti Rambo, eu nunca entendi qual que era a parte do negócio. Agora eu vi os caras mandando todo mundo. Parte legal do Rambo é. Isso que é a parte legal do Rambo, mano. É a parte legal essa. Não. Vamos lá. Tomando a decisão certa de tudo que Ruth havia declarado, com certeza o mais importante foi ela aceitar o Deus que Noemi servia. Retornaram à terra de Belém, Noemi e Ruth. Algumas pessoas se lembraram de Noemi e se comoveram com sua situação. Porém, o seu momento de crise era intenso e ela disse às pessoas que lhe chamassem de Mara, amarga. Jovem, existem momentos em nossa vida que tudo parece desmoronar, não vemos soluções e nem expectativa de melhora, porém o Senhor não se esquece de nenhum de nós. Olha só que coisa bonita, né? Sai lá a menina de Belém, Noemi, agradável, aprazível, e quando ela volta Mara, amarga. Você pegou o link, né? Tá a pessoa aqui na congregação, com os irmãos, tudo, né? Mas acontece uma crise, um momento de baixa ali. Aí a pessoa que estava toda legal aqui no meio da gente, na congregação, ela resolve pinar, sair. Aí acontece coisa ruim e a pessoa volta. Aí ela já não volta tipo agradável, legal, ela volta humilhada pra cá. Gente, quando eu digo de minha experiência, era mais jovenzinho, porque por incrível que pareça, gente, eu já tenho 23 anos, por incrível que pareça.
Não parece, né? Eu tô bem, né? Não parece, mas já tenho essa idade. Melhor que eu. Mas, quando, né, eu era mais jovenzinho, eu vi uma frase, né, que o pastor Davi falou e eu fui totalmente contra. O pastor falou que, né, eu falei, nossa, que coisa, que o pastor falou que existe apenas duas formas de você aprender sobre humildade, sendo humilde ou sendo humilhado. E eu fui totalmente contra. Não, mas Deus não humilha ninguém, não sei o que, blá 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 blá. Esse papo de ativista, né? Ó, é uma igreja boa, Thalita, não fala assim, tá? Deus é amor. Não na igreja. Ô, que é isso, mano? Ô, pô, missionário Davi é nós, cara. Aquela pessoa lá de barba branca. É, aquela pessoa lá de barba branca, bonitinho, alegrinho, é o Jetro do filme O Príncipe do Egito, tá? Mas então, e aconteceu isso comigo, né? Rolou um momento de crise, eu vazei. E aí eu voltei como? Voltei crendo nessa afirmação que o pastor Davi fez. Com toda a convicção, porque só existe... Agora eu coloco isso, né? E só existe duas maneiras de você ser humilde. Sendo humilde ou sendo humilhado. E não tem essa de Deus não humilha. Deus permite que coisas aconteçam com você e você seja humilhado se você não tem em si a humildade. Por quê? Porque Deus é mal? Não, de forma nenhuma. Deus é amor. Mas Deus é justiça. E amor não é esse negócio romântico, cheio de anjinhos, com um paninho de seda enrolado na cintura, cabelinho encaracolado e... Não, amor não é isso, tá? Isso não, né? Não fala sobre isso na lição, mas vamos colocar porque a gente é Brookhuller, tá? É o rabino Ezra, que é um rabino aqui do Brasil, do Benei Machar, ele disse que só existe duas maneiras de você interpretar a Bíblia. A maneira judaica e a maneira errada. É uma afirmação meio né, bem polarizada com o negócio, mas até certo ponto faz sentido, porque de todos os escritores bíblicos que a gente tem, tá, os autores que a gente tem, é claro, a Bíblia toda foi inspirada por Deus, mas nós temos vários autores na Bíblia, e de todos os autores bíblicos que a gente tem, o único que pode ser gentil é Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. O único que pode ser gentil é Lucas, o resto é tudo judeu. Inclusive, o nosso autor misterioso de Hebreus é judeu. Não temos dúvida. A gente pode ter dúvida de quem foi, mas a gente não tem dúvida que ele é judeu. A gente pode ter dúvida de quem foi, mas a gente não pode ter dúvida que ele é judeu. Ou seja, é mais fácil a gente entender a Bíblia pelo pensamento judaico do que pelo pensamento grego. E o conceito de amor, ele é muito mais amplo e muito mais claro no pensamento judaico do que no pensamento grego. Vamos aqui, né, colocar na prática. Em hebraico a gente tem essa palavra para amor, ahava. E o que o ahava é? Onde que a gente vê o ahava sendo usado? Vamos lá em Deuteronômio 6,4. Que a gente vai estudar a Bíblia, então vamos usar a Bíblia para poder interpretar a Bíblia, né? Vamos lembrar, antes da gente ir no ahava, como que é o amor romântico que a gente tem da visão greco-ocidental disso. O amor romântico que a gente tem é o amor eros, né? Filéu, ágape, que é aquele amor que você sente no seu espírito, você sente na sua alma amar alguém, assim, né? Você sente amar alguém. E o que é o ahava? Tá? A gente vai ler aqui 6,4. Eu falei ao contrário? Às vezes eu falo ao contrário. Não, vamos pelo 4, porque a gente vai ler o Shema Israel. Vamos ler o Shema Israel desde o Shema, né? Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder.
Perceberam aqui como é que é a ordem para amar? Parece contradizer, né? Ordem para amar. Você recebe uma ordem para amar. Não é uma escolha, é uma escolha com certeza, mas não é uma variável se você quer ou não amar a Deus. É você vai amar a Deus com todo o teu coração, toda a sua alma e todo o seu poder. Com tudo que você conseguir, você vai amar a Deus. É isso que quer dizer o Ahava. Você toma a decisão de amar. O Ahava, você traduzir, é doar-se por alguém. Você tira o que é seu e dá para o outro. Você dá o que é seu para o próximo. Eu gosto de entender, né, o escrito bíblico e os mandamentos, as instruções de Deus com essa palavra aqui, o Ahava, né, o amor, e o Chesed, que é a graça. A Bíblia toda, né, o texto sagrado completo, o texto sagrado todo, os mandamentos, a obra de Cristo, a obra nossa da igreja na terra, ela é toda baseada nesses dois conceitos, de amor e graça. Se você separar amor e graça da nossa obra, não tem sentido nenhum, né? E lembramos, né? O amor é doar-se em favor de alguém e a graça, o Hesed aqui, a raiz do verbo está no rando, abaixar, né? Você ser humilde e descer até a quem precisa de ajuda. É essa que é a ideia de Hesed. E Hesed vai aparecer bastante no livro de Ruth. Essa palavra Hesed. Vamos seguir. Como diz... anotei o significado de Boaz, Bruno. Mas eu não tinha visto, não estava na primeira página, estava aqui. Boaz significa força, firmeza. Então, aí chega o ponto difícil que eu falei para você, que a gente deveria ter um cuidado maior com esse conceito. Eu acho que todos vocês devem saber sobre a teoria da prosperidade cristã, né? Que, por favor, gente, não referenciem isso como uma teologia, porque a teologia não tem nada a ver com prosperidade cristã do jeito que eles pregam, tá? Uma dica de filme para você não assistir, tá? Você não tem nada a perder se você não assistir esse filme. Tá ok? Não tenho. Não assisti. Porque eu não gastarei dinheiro para assistir essa pichirica. Eu preferia assistir qualquer outra coisa que existe no cinema. Mano, se você quiser assistir o Exorcismo de Emily Rose, assista, que é muito mais... Tá? Olha, só de ver Até esses filmes de terror, cara, edificam mais o nome de Deus do que nada a perder. Eu acho que eu vou colocar um pi nessa parte. Mas tudo bem. Massacre da Serra Elétrica. Colocar um pi. Vou ter que colocar um pi nessa parte para não receber ban. Mas pois é. Qual que é o problema? Não, ainda dá para editar. Não tá indo em streaming, tá ligado? Dá para editar. Qual que é o problema de você colocar recompensa e adoração numa mesma linha? A gente está tentando abordar nesse trimestre e pavimentar esse caminho para entender que adoração não é serviço. Adoração não é obrigação. Como eu disse já, de novo, eu vou indicar outra vez. Manda um WhatsApp lá para mim poder mandar para você o PDF, tá? Adoração, quando a fé se torna amor, do Asaf Borba. É um livrão. Eu tô lendo ele, nossa, mano, lembrando dos hinos que cada abertura de capítulo, ele coloca um trecho do hino dele, que é aquele hino que a gente conhece. Aí eu fico, caraca, mano, esse hino aí eu cantava.
adoração não é um momento na liturgia do culto e não é a liturgia no meio da semana. A adoração não pode ser atrelada a serviço. A adoração é uma expressão de amor, é uma expressão de relacionamento. A gente tem, aqui na nossa sociedade, o de casamento, A gente tem um contrato de casamento, mas isso aí é só os parâmetros, da burocracia que a gente tem, porque o casamento não é um contrato que eu não contratei minha esposa, eu casei com a minha esposa. Eu não contrato os meus amigos para serem meus amigos, eu tenho um relacionamento com os meus amigos e principalmente a gente tem essa ideia de filiação com Deus, certo? Eu não contrato o meu pai é meu pai. Azar o dele, eu sou filho dele. Ponto. Não existe essa ideia. É muito nocivo você colocar na sua devoção essa ideia de contrato, tá? Eu acho muito errado quando a pessoa pega assim e coloca: ah não, peraí, agora tá o tempo do meu devocional, peraí, 15 minutinhos. Ah, belezinha. E faz regrado. É bom você ter um tempo separado para isso? É bom, que faz você ter foco com o que você está fazendo, responsabilidade com o que você está fazendo. Mas se você for fazer isso mecanicamente, não é legal. Porque você tem um relacionamento com Deus, você não tem um contrato com Deus. Deus não é o seu patrão, Ele é o seu pai. Por isso que quando a gente coloca adoração e recompensa nesse mesmo parâmetro, nesse mesmo degrau, parece que a adoração visa a recompensa. E não é isso. A gente vê ali Ruth, o que Ruth fez? Ruth foi procurar alguém que fosse chesed, que fosse bondoso, que fosse misericordioso. Ela não procurou alguém que iria dar algo para ela, mas ela procurou alguém que tivesse essa ideia, esse relacionamento com Deus, e ela ia estar lá. Porque a lei diz que você não deve ter miseráveis em Israel, e você deixa as espigas para que os miseráveis, os pobres, as viúvas, elas recolham aquilo. E Boaz fazia isso, ele observava a lei, então ela foi lá. Ela não tinha o intuito de querer alguma coisa dele. Mas é claro, com certeza, que se você faz algo bom, se você faz algo certo, Deus ele reconhece isso. E o que você faz e o que acontece vai cooperar para o bem, para o seu bem. Mas não quer dizer que ele vai te pagar por alguma coisa. Porque, vi de aula passada, a graça é gratuita. Você não pode, você não deve, você não tem como retribuir a graça. Mesma coisa, Deus ele não vai retribuir a sua adoração do mesmo jeito que você não vai retribuir a graça dele. É relacionamento. Faz tudo parte do relacionamento. Bateu o sino, Pequenino aí. A gente vai ter que dar uma encurtada não, terminar. Vamos direto pro fim. Uma bela recompensa, Agora que a gente já entendeu que a recompensa que Ruth teve não foi porque ela adorou, mas foi sim porque Deus quis abençoar ela e ponto. Ainda existia um parente mais próximo que poderia redimir tudo isso, falando porque existia um parente próximo de Ruth que não quis assumir a lei do levirato, a lei da semente, e aí Boaz foi assumir essa lei. Mas o propósito de Deus era entre Boaz e Ruth, o homem que aceitou. Boaz se casou com Ruth. Ruth teve um filho no qual Noemi foi ama, e o Senhor abençoou as duas em tudo. Ainda este filho, por nome de Obed, foi avô do grande rei Davi. Obed foi pai de Jessé, Melhor o fim das coisas que o princípio dela. Conclusão, Ruth jamais existiu. Foi fiel, conheceu o verdadeiro Deus e em todo o tempo lutou bravamente por sua
por sua vida e de sua sogra. Ela adorou a Deus em meio a uma grande crise e o Senhor a recompensou. Vamos pegar esse ponto do final aqui que a gente fala sobre perseverança e vamos acabar a lição. Qual que é a lição que o livro de Ruth traz? Ocorreu uma grande tribulação, uma grande crise na vida de Ruth, na vida de Noemi. E ocorre na nossa vida também, tá? Mas a gente precisa perseverar. Existe apenas uma forma de você saber se um edifício, uma edificação tem os fundamentos firmes. Depois que a gente experiencia uma tempestade, aí você sabe se essa construção aguenta. Tá? A gente fez essa abertura, o pastor Valdeci falou sobre isso, sobre a parábola dos 2 fundamentos, ele falou sobre isso pra gente. Mas vamos pensar aqui na perseverança. Vamos ver aqui, né? Eu acho que aqui. Bruno, se eu chegar pra você e falar, onde é que você mora, Bruno? Onde é que você mora? Capão do Imbuia. Capão do Imbuia, correto, beleza. Agora, se eu falar pra você que eu preciso que você vá buscar uma encomenda em Colombo. E tem uma meia hora pra você ir pra lá. Você vai? Dá tempo de ir? Mas você vai assim de boa? Vai de bicicleta? Já complica um pouquinho, não, mas tem que ir. Mas tem que ir. Às vezes quando a gente vê um caminho muito grande e a gente não tem tanta certeza do que vai acontecer lá no fim, a gente desanima no meio. Você tem um caminho grande, você tem uma empreitada grande, difícil, e você não tem certeza do que vai acontecer no fim, você desanima no meio. A única coisa que mantém o peregrino, confiante no caminho, do início ao fim, é o objetivo. Tá? A única coisa que mantém essa linha constante é o objetivo. Você está aqui, você aceitou Jesus aqui, aceitou a cruz aqui. E aqui no meio desse caminho tem um monte de tribulação, um monte de crise. Mas por que você continua? O que tem no fim do caminho? No caminho tem um céu, no fim do caminho tem um céu. No fim do caminho, você vai encontrar o Pai. E é isso que deve manter a perseverança. Não a recompensa que você vai ter no caminho. Não o que você vai conseguir no meio do caminho. Porque o caminho não é o objetivo. O objetivo é o fim do caminho. Beleza? É isso. Sejam abençoados. Eu queria falar um negócio referente Pode. a adoração e recompensa. É engraçado pensar e ver a história de Ruth, que ela deu uma lição sobre a adoração, porque ela não sabia o que ia acontecer com ela naquele povo, num povo estranho, e ela assumiu o povo da sogra dela, ela assumiu o Deus da sogra dela, e se ela tivesse que morrer, ela ia morrer Exatamente. num povo estranho. A gente vê isso na convicção dela que ela faz para Ruth. Ela fala assim, olha, se for para morrer, eu morro Eu com vou você. morrer junto com você. Ela não tinha noção se ela ia ser recompensada pro bem ou pro mal. Ou ela ia receber uma bênção ou não, ela poderia morrer, mas ela estava convicta e fiel àquilo que ela acreditava, fiel na amizade. É uma lição de amizade também. Ela tomou Deus que não era dela para ela, que não era da origem dos pais dela, da origem do povo dela, ela tomou o Deus para ela, falou, eu vou adorar esse Deus, é o teu Deus, é o meu Deus, o teu povo é a minha família agora. Se eu vou receber algo, bem, se eu não for receber nada, Amém bem também. Amém também. Bacana que Ruth aparece na genealogia de Cristo em Mateus. Aparece algumas mulheres na genealogia de Cristo. Aparece Tamar, aparece Raabe, Ruth, a mulher de Urias, que é a Batseba. Aparecem essas 4 mulheres ali. E sabe o que tem de comum entre elas? São todas estrangeiras. Tamar era cananeia, Raabe era cananeia, a Ruth era moabita e Batseba era hitita. Todas
e que tiveram muita convicção do que fazer. Isso para dizer que Cristo não é o Messias de um povo, mas de todos os povos. Isso aí, vamos!